Para começar nosso segundo dia por Florença, visitaremos uma igreja bem interessante e com um acervo de arte muito bacana, a Santa Croce. Gente, nós estamos aqui agora na Santa Croce, fica nesse lugar aqui, maravilhoso, nessa praça, onde tem um monte de mercadinhos, né, parte de comida. E aqui na Basílica de Santa Croce, que é uma das principais de Florença, né, uma das principais da Itália, estão enterrados algumas das maiores personalidades, né, como Maquiavel, Michelangelo. Então, bem bacana, lugar muito legal e a gente vai conhecer. A Basílica de Santa Croce em Florença é muito mais do que uma igreja. Santa Croce é uma das mais antigas e maiores basílicas franciscanas do mundo, de uma magnificência de deixar qualquer um boquiaberto. A gente já comprou um bilhete, custa 8 euros. E a gente vai agora entrar na Santa Croce para visitar. Alguns dos artistas mais influentes da história deixaram sua marca na igreja, desde afrescos de Giotto e Agnolo Gaddi até obras de arte de Brunelleschi e também Donatello. Enquanto muitas basílicas na Itália contêm as obras de grandes artistas, Santa Croce é diferente de qualquer outra, porque ela não contém somente as obras de artes desses gênios. Nela também estão os restos mortais de grande parte dos grandes artistas do Renascimento, mas também da literatura, música, entre outros. Por isso, a basílica foi apelidada de o Templo das Glórias Italianas. A igreja e o convento foram estabelecidos originalmente em 1220 em uma área pobre fora dos muros da cidade, algo que era conveniente para dois dos propósitos da ordem franciscana: ajudar os pobres e pregar a palavra de São Francisco às pessoas comuns. Os frades franciscanos construíram um pequeno oratório no local da igreja atual. E a praça na frente era um campo no qual as pessoas se reuniam para ouvi-los pregar. O oratório era pequeno e simples, refletindo assim seus ideais de pobreza e vida simples. Com o passar dos anos e a expansão da cidade, a igreja passou a ficar dentro dos limites da nova muralha. Cercada por uma população maior, surgiu a necessidade da ampliação da igreja. Assim, em 1294, iniciou a construção projetada por Arnolfo di Cambio, mas ela só foi completada 90 anos depois, em 1385. A igreja foi consagrada somente em 1443. Seu exterior de pedra áspera original, muito parecido com o da igreja de São Lourenço, que veremos ainda hoje, permaneceu inalterado por 4 séculos. Apesar das muitas tentativas de embelezar a fachada ao longo dos séculos, isso não aconteceu até 1857, quando ao arquiteto Niccolo Matta foi dada a tarefa de criar a sua atual fachada, neogótica, de mármore branco, verde e rosa. O monumento a Dante Alighieri, que se encontra à esquerda da Basílica de Santa Croce, foi colocado ali apenas no final da celebração, dedicada em 1865, em ocasião do aniversário de 600 anos do poeta. A estátua foi inaugurada no centro da praça, mas foi movida mais tarde, para permitir que ali acontecessem as partidas de futebol florentino. O interior imponente é formado por uma nave e 2 corredores laterais separados por paredes finas e arcos sustentados por pilares octagonais. Uma estrutura que lembra as basílicas cristãs de Roma, onde Arnolfo trabalhou por um longo período. O interior é extremamente largo e solene. Tem a forma de uma cruz egípcia, que é um T, típico de outras grandes igrejas convento. Arnolfo, respeitando o espírito franciscano, desenhou uma igreja com grandes aberturas destinadas a iluminar as paredes, que, como em outras igrejas franciscanas, principalmente as de Assis, deviam conter grandes afrescos com ciclos figurativos, com a intenção de explicar aos analfabetos as Sagradas Escrituras, a chamada Bíblia dos Pobres. Apesar do espírito franciscano que prega a simplicidade, a grande Basílica de Santa Croce foi construída em contribuições das mais importantes famílias de Florença, contendo várias capelas. Estas capelas foram destinadas a funerais de doadores e receberam extensas decorações realizadas pelas mãos dos maiores mestres da época. As paredes da Basílica foram decoradas com afrescos que retratam a história de São Francisco, de Giotto e seus alunos. Donatello também quis deixar na igreja um testemunho de sua passagem, esculpindo um belo crucifixo e uma anunciação.
Há muito para ver na Basílica de Santa Croce, e uma das coisas principais são as suas capelas. 10 capelas das famílias importantes de Florença foram construídas dentro da igreja entre 1295 e 1310, mas as decorações com afrescos sobreviveram em somente 4 delas. Dedicada a Santa Cruz, a capela foi afrescada por volta de 1380 por Agnolo Gaddi, filho de Tadeu, um dos discípulos de Giotto. Mais importantes são os afrescos nas 2 capelas seguintes, a Capela Peruzzi e Capela Bardi. Ambos são decorados por Giotto em 1320 e 1325. Na primeira, são retratadas as histórias de São João Batista e São João Evangelista. Na Capela Bardi, há as histórias de São Francisco. Ambos os afrescos foram executados mais tarde pelo mestre inovador da arte ocidental e representam o ápice de seu trabalho e seu testamento artístico, que influenciou muito as próximas gerações de pintores florentinos. Na parte superior direita do transepto encontra-se a Capela do Baroncelli, decorada com afrescos do grande discípulo de Giotto, Tadeu Gaddi, com histórias da Virgem. A Capela Castellani foi afrescada pelo filho de Tadeu, Agnolo Gaddi, com algumas ajudas, enquanto o tabernáculo é obra de Mino da Fiesoli. Destaca-se no final do transepto a Capela Flea Berardi, com afrescos de Bernardo Daddi, do século XIV, e uma cerâmica vidrada de Giovanni della Robbia, sobre o altar. A última, no lado do transepto, é a Capela de Bardi di Vernio, afrescada por Maso de Banco, com as histórias de São Silvestre. A terceira capela do transepto tem o mesmo nome, Bari di Vernio, e é nela que fica mantido o crucifixo de Donatello. A Capela dos Médici, realizada por Michelozzo, foi construída para Cosimo, o Velho, e está na parte de trás. Ela possui uma decoração muito simples e essencial, onde se sobressai um retábulo elegante de cerâmica vidrada de Andrea della Robbia, e há um magnífico baixo relevo realizado por Donatello. Uma curiosidade, que com a morte de Galileu Galilei, o então Papa Urbano VIII, Barberini disse a ele que não se sentia bem que dedicasse um importante túmulo monumental em Santa Croce, entre outros grandes, a um condenado no tribunal da Inquisição. Por isso, os padres da Santa Croce acharam melhor enterrar Galileu num local escondido, à esquerda desta foto que você está vendo, onde ali há um grupo de pessoas, dentro de uma pequena capela. Ao lado da Basílica de Santa Croce fica um belo claustro do século XIV, com arcadas em puro estilo toscano e que revela uma outra magnífica obra-prima de Brunelleschi, a Capela de Pazzi, uma joia de graça e harmonia de linhas. É decorada com medalhões que reproduzem cabeças de querubins e com uma pequena cúpula em cerâmica realizada por Luca della Robbia. A magnífica porta foi esculpida por Giulio de Maiano. O interior é retangular, tem paredes brancas, nuas, sobressaem as brilhantes decorações e em terracota vitrificada de Luca della Robbia, ilustrando os apóstolos e evangelistas. A Capela Pazzi é um raro exemplo de harmonia e beleza no clima artístico do início do Renascimento. Já o Mosteiro de Santa Croce é um dos maiores da cidade. Assim como aconteceu em Santa Maria Novella, os ambientes foram gradualmente destinados a outras funções a partir do final do século XVIII. Por exemplo, a Biblioteca Nacional Central de Florença está em uma área que fazia parte do primeiro convento. E hoje, entre as várias atividades realizadas no mosteiro, há uma escola infantil e uma escola para artesãos de couro, que tem um showroom perto da sacristia. E vamos falar agora sobre os túmulos, que estão dentro da Santa Croce. Você pode ver pelas nossas imagens que o chão, inclusive desta basílica, é repleto de túmulos daqueles que eram os grandes doadores para a igreja. E também, ao lado, nós vamos ver outros túmulos. O primeiro deles é a de Michelangelo, que é a tumba que encontramos ao entrarmos na basílica. A lenda diz que ele escolheu esse local para ser sepultado, pois queria que a primeira coisa que ele visse no dia do juízo final fosse a cúpula de Brunelleschi, vista através das portas abertas da Basílica de Santa Croce. Michelangelo está enterrado sob um monumento com figuras alegóricas da escultura, da arquitetura e da pintura, projetadas por Giorgio Vasari em 1570. A estrutura era tão bonita que serviu como modelo para todos os outros túmulos que seriam construídos na igreja. Mais adiante fica o túmulo de Leonardo Bruni, um renomado orador e diplomata florentino. Bruni foi um estudioso conhecido por suas traduções de Platão e Aristóteles e seus escritos sobre a história de Florença.
Quando Bruni morreu em 1444, seus últimos desejos foram que seus restos fossem colocados em um monumento funerário de estilo antigo. A estrutura executada por Bernardo Rossellino apresenta arte romana antiga, em vez de imagens religiosas, cumprindo assim o pedido final de Bruni. No final da nave de Santa Croce está o túmulo do compositor de ópera Gioacchino Rossini, que morreu em 1868. Ele escreveu 39 óperas, incluindo O Barbeiro de Sevilha e Cinderela, tendo sido o compositor de ópera mais popular da história. Seu monumento foi criado em 1900 por Giuseppe Cassioli. Ainda existem na Basílica os túmulos de outras personalidades, inclusive Maquiavel. Na sacristia, o que é muito legal dentro da Basílica de São Francisco, dentro de um relicário, parte das vestes usada por São Francisco estão à exposição. São as relíquias de São Francisco.